bom dia a todos. Estamos aqui com mais um programa GAN Zona Mista. O convidado de hoje é o nosso amigo Rodrigo Musi. Bom dia, pessoal, bom dia. Vai poder apresentar pra gente hoje. Pode se apresentar pra gente, por favor? Bom dia, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês aqui hoje. Eu sou o Rodrigo Musi, sou fisioterapeuta. Trabalho lá, meu consultório é dentro da GAN, inclusive. Estou aqui já no município tem uns 6, 7 anos. Sou do município, nasci, moro aqui. Mas desde que me formei, eu abri meu consultório aqui. Foi o lugar que eu escolhi para poder trabalhar. A maioria dos bons profissionais saem, né? A gente encontra muitos profissionais de Queimados que saíram de Queimados, foram atender na Barra, foram atender em outras situações. Mas eu percebi que a gente precisava ter profissionais de qualidade que ficassem aqui. Então eu decidi ficar, tem alguma galera que está ficando. Então é muito bacana poder participar aqui junto no crescimento da cidade, né? Ver a gente novo fazendo o que eu via, por exemplo, eu já estive aqui na rádio, só que quando era no prédio, lá na principal, com o meu tio, e eu era moleque sentado no canto e vendo ele participar, e é muito legal poder estar aqui participando com a galera. E muito obrigado pelo convite, de verdade. A gente que agradece, né, cara? Porque, realmente, bom dia aí, né, cara, mais uma vez. E isso é importante, você falou, né, para o crescimento da cidade, desenvolvimento das pessoas aqui, que vai ter uma fisioterapia de qualidade. Você aumenta o seu padrão, né, mas você fica numa cidade que precisa disso. Cara. Aquele cara ali é muito bom. Tem uma galera, aqui é bem carente de profissionais daqui ficar. Exatamente. Sabe? Porque nós temos bons profissionais, nós temos chefes de cozinhas aqui na cidade aqui que são sensacionais, pô. Temos médicos, temos profissionais, engenheiros, advogados, sensacionais aqui. Então aquela necessidade antiga que o queimadense tinha de precisar sair para curtir um bar, ter bons profissionais, hoje em dia a gente já está completamente suprido. Exatamente, está né? se perdendo essa Exato, necessidade. isso é muito legal, é sinal de que a gente está indo para um caminho muito certinho, né, cara? Com certeza. Isso é legal. Rodrigo, você consegue falar um pouquinho pra gente sobre a fisioterapia, como ela é aplicada? Claro, cara. Eu trabalho na área de traumatortopedia e fisioterapia esportiva. Basicamente, a minha área é osso, músculo, tendão, articulação, né? A fisioterapia é dividida em diversas áreas. Então você consegue encontrar na fisioterapia alguém que trabalha em hospital, e dentro do próprio hospital são diversas áreas de UTI, enfermarias, leitos, então você consegue trabalhar de diversas maneiras. E a minha área é uma área que foi de coincidência com a vida, né? Porque eu sempre gostei de praticar esporte e a traumatortopedia ela é muito voltada a isso. Então eu consigo hoje tratar todos os meus pacientes com movimento, com esporte, principalmente com a prática de luta. Então eu uso, por exemplo, luta, kickbox, um abraço, Júnior, para poder tratar uma paciente idosa de 65 anos que chegou lá com uma pós-fratura, com instabilidade, queda. Então, assim, a forma com que eu lido com a fisioterapia é tentar ser ela mais humana e natural possível. E dentro das áreas possíveis a gente encontra a galera de neurologia, dos AVCs, AVEs, né, o pessoal da cardio, de reabilitação cardíaca, respiratória. Então, assim, a fisioterapia é bem, bem, bem grande. Bem ampla, né? É bem ampla, bem ampla. E hoje a gente tem, tipo assim, já está na UPA. Existem hoje fisioterapeutas de emergência na UPA. Para a pessoa que chegar lá com crise asmática, as manobras ventilatórias que a gente consegue utilizar ajudam bastante no controle. Pacientes chega lá com uma dor muito alta, o fisioterapeuta lá consegue dar uma ajuda também. Então, assim, é bem legal a forma como que a gente vê que é uma profissão tão humana, tão bacana, está crescendo hoje. Antigamente, fisioterapeuta era mais difícil você achar, né? E hoje em dia é quase na moda um blogueiro, a galera tem um próprio fisioterapeuta. Sim. Vai sempre, mantém aquela rotina. Então é muito comum, muito comum. Maneiro. Na terapia, assim, na fisioterapia que você faz, costumam buscar fisioterapia quando se machucam. Existe a preventiva? Como é que funciona? Cara, tem sim. O que acontece? Eu costumo dizer que a fisioterapia ela existe porque ela só precisaria existir por um motivo, das patologias. E a patologia que a gente mais trata, ela só existe por conta de que o indivíduo não pratica uma atividade física. Entendi. Que é a patologia do imobilismo ou do sedentarismo. Então, o que a gente mais trata no consultório hoje em dia é isso, é o indivíduo que chega porque não tem uma prática regular de atividade física. Então, chega na fisioterapia com uma dor no joelho, uma dor na coluna, uma disfunção, que é uma disfunção, um mau funcionamento articular,
Aí a primeira coisa que eu pergunto para o indivíduo é, pratica atividade física? A resposta é não. O cara que pratica atividade física, ele vai muito raramente e com questões pontuais relacionadas a algo relacionado à atividade física dele. Então, eu fui fazer um movimento assim, eu senti uma dor e eu vim aqui ver. Não é a pessoa que vai lá porque está com uma lombar doendo, porque acordou com uma lombar doendo. Ou com o joelho doendo de subir escada. Sabe? Então, a maioria das patologias que nós tratamos hoje são patologias relacionadas ao sedentarismo, ao imobilismo, ao conforto. Porque o conforto é o que traz as patologias atuais hoje. Sim, sim. Entendeu? Postural também? Postura é um assunto legal, cara. Porque, por exemplo, se eu pedisse para você ficar numa postura ideal, que você acha ideal, como é que seria? Não seria essa. Pode ser essa aqui é o Eu negócio. ajustei aqui. Não, então, A gente só vai se acertando. a definição de postura mudou bastante conforme o tempo. A gente, até na década de 60, 70 aí, a gente tinha Miss Postura nos Estados Unidos. Tem uma imagem muito bacana que as modelos em si, elas tiravam um raio-x para poder avaliar o quão reta era a coluna da pessoa. Só que isso também traz um problema. Por quê? Entenda o seguinte, o corpo humano não foi feito para ficar parado. Ele não é estático. Ele serve para se movimentar sempre e para sempre. Postura hoje já é definido como a variação dinâmica das posições em que nos encontramos durante o dia. Então, por exemplo, isso aqui é postura. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Daqui a pouco eu venho para cá. Daqui a pouco eu venho para cá. E daqui a pouco eu altero para cá. Isso é postura. É a variação dinâmica. Quando eu me mantenho estático, por mais que seja o que socialmente é indicado como uma postura ideal, eu vou sentir dor do mesmo jeito. Incomoda. Exatamente. Então não faz sentido. Correto? O corpo humano é muito mais parecido com uma árvore do que com uma pilastra. A pilastra ela não é orgânica. Então você vai lá, quebra, deforma, ela fica deformada e não retorna. A árvore não. A árvore, se ela entortar, por mais que a raiz saia para fora, ela dá um jeito de crescer de alguma outra maneira. A árvore ela sempre vai conseguir criar mecanismos do aquele galho crescer mais, ou se quebrou, nascer outro. O ser humano é biológico igual. Então a gente não devemos nos tratar como algo morto. Isso aqui é árvore morta. Se ela quebrar, ela não retorna. Correto? O ser humano é árvore viva. Ele vai ter ali sempre um nutriente, ele sempre vai crescer, desenvolver. E se você reparar, a árvore ela vai e volta de acordo com o vento. E não quebra, porque ela tem essa resistência elástica que o corpo também tem. Então, assim, a gente precisa começar a rever alguns conceitos de dor, de o que é certo fisicamente. E os padrões corporais, as variações de padrões corporais, vamos chamar assim, interferem nisso. Então, o que é uma postura padrão para você, pode não ser para ele. E tudo bem. Então, quando eu olhar para ele, eu vou olhar e falar assim, cara, sua postura está ruim. Aí eu olho para você e falo que sua postura está boa. Aí, se eu for fazer uma análise geral, tá todo mundo igual. Consegue entender? Então, dando uma entrada nessa questão que você está falando agora, tinha até uma pergunta que a gente tinha preparado para isso. Então, geralmente, a dor na coluna não vem relacionada a uma postura. Cara, não. E isso tem muita ciência já explicando isso. A dor na coluna está relacionada ao sedentarismo e à baixa mobilidade. Baixíssima mobilidade. Quer ver um exemplo? Quando você está na sua casa, os utensílios que você mais utiliza, você costuma colocar onde? Mais visível possível. Do olho para baixo. Sim. Não é? Porque você consegue fazer isso aqui. Com que frequência do seu dia a dia você trabalha nessa amplitude de movimento? Com que frequência? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Então, para você perder esse ângulo de movimento aqui, é muito fácil. E a coluna é a mesma coisa. Quando vocês levantaram da cama hoje, vocês espreguiçaram na cama? Não. Não. Olha que loucura. O gato faz isso, o cachorro faz isso, todos os animais fazem isso. Independentemente do tempo que ficar parado, sempre que eles ficarem parados e começarem o movimento, eles vão se espreguiçar. Isso é fazer o movimento completo da articulação para preparar ela para o próximo movimento que vai vir. Só que a gente não faz isso, porque a gente se limita fisicamente em todos os sentidos. O conforto mata. No seguinte contexto, tudo que ficar do olho para baixo está no seu conforto. E você não coloca as coisas que você mais usa na gaveta de baixo, para você não ficar agachando e levantando. Ou seja, você diminui a mobilidade para baixar e diminui a mobilidade para cima. Isso que dói. Sim, com certeza. Então, quando eu tenho um paciente que está fazendo alguma reabilitação, um idoso, eu falo assim, coloca tudo onde é difícil de pegar. Que você precisa pegar muito
Bota onde é difícil de pegar. Porque a gente vai precisar treinar isso. E se eu estou lá no meu consultório, 2 horas por semana, trabalhando, e a pessoa chega em casa e não faz, eu não vou ter resultado. Então eu sempre faço essas coisas. Bota em cima, tenta trabalhar com as coisas em cima. Tenta fazer movimentos berrantes. O que são movimentos berrantes? Aqueles que a gente acha que fazem mal. Existe sempre um movimento, né? Que você fala assim, rapaz, não faz isso não, que faz um mal para a coluna. Só que não existe esse tipo de movimento que faz mal para a coluna. Se o seu corpo consegue fazer, faça. O seu corpo é adaptado para fazer todo o movimento. Todo e qualquer. Se fosse assim, no circo não existiria os... Como é que é o nome da galera? Gato, né? A galera que se estica toda, bota a perna atrás da cabeça. Contorcionista. Contorcionista. Verdade. No circo essa galera morreria. Não é? Tal como pegar... O pessoal fala que pegar peso faz mal. Não, pelo contrário. Pegar peso é fundamental para a qualidade de vida. Quer ver um exemplo? Quem está nos ouvindo aqui pode até confirmar uma história dessa. Muito semelhante, vocês devem conhecer uma história parecida. Quando você já passou pela rua por uma senhorinha carregando aquelas sacolas de compra pesada num sol de meio-dia indo para casa. Sim, sim. Certo? Nos dá uma certa aflição, porque, poxa, né, uma senhora de idade. Só que a gente não deve proibir ela de fazer aquilo ali e não deve dar a carona para ela. Sabe por quê? Aquilo ali, ela está fazendo a manutenção da força, a manutenção da resistência, e às vezes é o único momento que ela tem para aquilo. Pô, Rodrigo, mas é um sol, aí não sei o quê. O conforto é o que mata. A gente tem conforto hoje. Extremo conforto, né? Exatamente. Hoje eu entro no meu carro com ar-condicionado, confortável. Mas se, sei lá, 50 anos atrás... 50 anos atrás é pouco tempo. Eu faço 50 anos atrás, eu penso em 1950. Parece que é muito. Exatamente. Não, 50 anos atrás é menos ainda, né? Vamos botar lá 70, vamos botar 1950, em que o acesso ao transporte era zero aqui, né? Então, se eu precisasse ir à freguesia de Nova Iguaçu, 1950, eu precisava ir de quê? Ou de Charrete ou cavalo. Ou na caminhada mesmo. Sol no lombo, não é? E ninguém tinha essa preocupação. Hoje que a gente tem o conforto, que a gente se preocupa e olha para a pessoa no sol e tem esse, poxa, caramba, a pessoa está no sol. Mas a gente não tem opção, a gente é bicho igual o cachorro que está no sol. A nossa diferença é que a gente desenvolveu sociedade, a gente pensa, a gente racionaliza de maneira diferente. De maneira diferente. Não que os animais não racionalizem, eles racionalizam da maneira deles. Sim, sim. Então, a gente fica com pena do cachorrinho no sol, porque a gente tem um cachorrinho dentro de casa, a gente deu um conforto pro cachorro, mas ninguém fica com pena do urubu. Exatamente. Não é? Então, a gente tem que se dar o mesmo valor dos animais silvestres. Entender que o sol deve ser enfrentado. Claro que o sol de hoje é diferente do sol de 1950. Com certeza. A irradiação solar. Então, tudo isso faz diferença. Quando você se expõe ao sol hoje, você precisa de um protetor solar. Vai fazer a diferença. Então, você precisa se expor ao sol, você precisa fazer força, você precisa caminhar longas distâncias, você precisa movimentar o seu corpo. E olha que interessante, toda recomendação que a gente encontra hoje quando tem dor é de parar. Não é? O médico fala o seguinte, você está com dor, você não, toma aqui uma semana aqui em casa, Dona Maria, não pega peso, não sobe escada e a Dona Maria mora no segundo andar. Como é que faz, Dona Maria? Não abaixa. Como é que faz cocô de pé? Sem sentar no vaso? Não tem como. Então, todos os movimentos são naturais e todos os movimentos são necessários. Quanto mais você inibir um movimento, você perde ele. Aí quando você quiser fazer aquele movimento, vai ser doloroso. Aí você vai entender que aquele movimento é o que está te machucando. Mas não, é porque você não pratica Exatamente. E quando você se coloca para fazer, dói. E é o que instintivamente, cara, o ser humano já cria esse ambiente de querer conforto, né? E quando eu fui no recrutamento, eu lembro que o cara falava, cara, se vocês acham que não conseguem, né? Vocês fazem coisas incríveis, o ser humano se adapta a qualquer coisa. E se você deixar, o teu corpo é vagabundo, ele não vai querer que você faça não. Não vai, pô. Depois que você acostumar vai ser fácil, mas de início... É porque o exercício físico, ele é antinatural. O exercício físico é antinatural. Por quê? O seu corpo entende o seguinte, quando você vai praticar uma atividade física, tipo, a gente vai lá na gama malhar, por que o seu corpo te sabota tanto? Porque é antinatural.
Por que é antinatural? Porque gastar energia sem ter recompensa não faz sentido. O que é a recompensa? É a caça. O seu corpo o ser humano é relativamente um bicho recente, tá? Na Terra. A gente está há 200 milhões de anos na Terra evoluindo. Então, 200 milhões de anos para uma Terra que tem 4,5 bilhões de anos, não é nada. A galinha está na Terra há mais tempo que a gente. A galinha é o dinossauro vivo hoje em dia. Então, o ser humano está evoluindo ainda. Só que o conforto pausou a nossa evolução. Vou explicar. Quando você estava lá, aí eu não vou nem muito longe não, vamos ainda 1500, 500 anos atrás, a caça era necessária ainda para a subsistência, correto? Há 500 anos atrás, se você não levantasse e fosse caçar, você não comia, entendeu? Então você tinha que levantar, subir árvore, aí vem, mão lá em cima e puxa. Precisava correr atrás da caça, velocidade. E precisava trazer o bicho de volta, força. Consegue entender? Só que como a gente agora caça no supermercado, eu preciso fazer exercício para compensar essa perda que eu tive. Só que o exercício por si só, instintivamente falando e fisiologicamente falando, ele é um gasto de energia desnecessário. E quando você vem desenvolvendo para economizar energia, porque você não sabe se você vai conseguir caça naquele dia, consegue entender que o seu corpo fazer exercício é gastar energia desnecessariamente? E o exercício só passou a existir a partir do momento que nós passamos a nos tornar mais sedentários? Porque a gente não existia exercício, porque tudo era exercício. Caçar era exercício, brincar com as crianças era exercício, tudo era exercício. Então hoje em dia não, hoje em dia brincar com a criança é sentado, parado. Eu tô vendo essa evolução, né, dessa geração. Eu vejo um problema nisso, cara. Dificilmente tu vê as crianças brincando igual antigamente. Não vê. Na rua, Tem que brigar, vai brincar. A criança, não, eu quero ficar no celular. Videogame. Exato, cara. Mas isso é um reflexo de uma coisa que a gente não vai conseguir mudar. Muito triste, tá? É um caminho que a gente está indo que não tem mudança. Porque é o caminho da tecnologia, do desenvolvimento. Então, quanto mais esse tipo de acesso, mais vai ter. Cabe a gente, dessa geração, mais consciente. Então, tipo assim, ó, você vai praticar uma atividade física. Qual? Não sei. Escolhe uma. Ah, pai, eu não gosto de nenhuma. Então você vai tentar todas, nem que seja uma vez, até que você descubra. Você tem que não obrigar a criança, mas fazer com que a criança tenha o desejo de querer fazer aquilo. Começa você a fazer atividade física. Pô, você que tem 30 anos aí, a galera da nossa cidade de 20 a 30 anos, vou botar mais 40 aí também. Poxa, a gente é novo, a gente tem acesso à informação. Até os 40 hoje, é difícil alguém que não teve, da nossa época, que não teve acesso a algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento. Até porque na nossa época o curso, né, o cursinho de Word, Excel, PowerPoint era obrigatório para você poder ter uma profissão no futuro. Então eu acredito que bastante da galera teve essa opção. Então assim, esse acesso à informação é importante. E a galera negligencia. Ah, não, vou deixar meu filho quietinho porque eu prefiro ele quietinho do que eu tendo que correr atrás dele. Por quê? Nos tornamos adultos preguiçosos, comedores excepcionais de comida processada. Saiu um artigo recente falando sobre que a comida processada mata mais no Brasil do que o homicídio. Então tivemos 56 mil mortes por comida, resultantes de comida processada. Hipertensão, diabetes, doenças relacionadas a comidas processadas. Difícil tu ver um alimento que não vem com aquele selo que falando Sim, alto teor de gordura, câncer. alto teor de não sei o que, exatamente. E símbolo. 46 mil mortes por homicídio tivemos no ano passado. 56 mil e 46 mil por homicídio. Olha como é que as doenças relacionadas a comidas processadas são muito mais perigosas, vou chamar assim, porque é silencioso, ninguém fica batendo, ninguém fica falando contra, mas na escola a criança leva a Maria, não sei das quantas lá, não é? Ana Maria. Ana Maria, É a grande mídia abafa, né, cara? A gente ganha muito com isso. E isso gera, cara, a obesidade, que gera o sedentarismo, que aí vem as doenças osteomiarticulares. Sim. Que criança hoje em dia, cara, tem diabetes, cara. E não é diabetes congênita, diabetes adquirida. É diabetes tipo 3, né? É 2. É 2. É proveniente do alimento. A que você comeu, o excesso de açúcar, que o seu pâncreas parou de fabricar insulina de maneira ideal. Você foi dessensibilizado ao açúcar, ao carboidrato. Essa aí que reverte ainda, que tem possibilidade de reversão? Tem possibilidade. A que é de forma natural, a de genética, né, que a gente recebe de modo familiar e hereditário, essa não. Essa aí é a de eterno.
É para a vida, exatamente. Que aí já é uma deficiência natural do seu corpo de fazer aquela síntese ali. Entendi. E não adquirida de uma hipersensibilidade, entendeu? E hoje é muito fácil ficar com a glicose alta e acontecer É isso aí. muito fácil, cara. Como se eu tomo sorvete, a glicose sobe exatamente na hora. Só que aí, se você tomar um sorvete todo dia, essa manutenção da glicose alta, que é o que faz mal. Só que a gente come isso disfarçado, cara. O sorvete é um exemplo muito grotesco. Mas, por exemplo, quando eu era moleque, eu comia um pacote de traquinas inteiro com Coca-Cola, pô. Exatamente. Hoje eu não consigo fazer isso. Eu boto na boca, é doce, me incomoda demais. Os meus filhos, graças a Deus, eles comem tudo quanto é tipo de fruta, tudo quanto é tipo de comida, porque eu e dentro de casa eles não me veem comendo biscoito. Eles não me veem. Sorvete eles tomam porque eu amo sorvete. Eu amo trabalho sorvete. com isso também. Então, cara, eu amo sorvete. Então, tipo assim, o meu menor, eu saí de casa, o meu menor falou assim, pai, bolo de chocolate. Porque eu como brownie. Eles vão comer o que a gente come. É um exemplo, E é questão de costume, cara, de tu ir no sacolão, porque às vezes a fruta é gostoso, cara. Comprar uma uva doce, uma maçã ali, é falta de costume, porque um traquinas era mais fácil. Exato, Sei cara. que- E até a fruta, que era algo que a gente precisava pegar no pé, a gente tem preguiça de ir no sacolão, que nem só no pegar pé e está, Exatamente. entendeu? É só pegar Tá e na levar. bandeja, descascado. Alô, Fidelis, um abraço. Fidel, Né? A parceiro galera nosso. lá, chega lá, tem tudo descascado Pô, de lá, qualidade. sensacional, pô, sensacional. Qualidade. Aí, tipo assim, por que as academias existem hoje? Por que os sacolão, os hortifrutis existem Necessidade, hoje? né, Por necessidade. necessidade, pô. Qual o pé de fruta que você tem mais perto da tua casa? Agora? Na minha casa, Tem quando eu morava manga, na casa da minha mãe, goiaba. tinha goiabeira, tinha uma jaqueira, tinha uma mangueira. Eu comi fruta no pé. Hoje meu filho, se Hoje é não for difícil. num sítio, ele não vai comer isso, pô. Perto assim, difícil, mas tem manga geralmente, assim. Entendeu? A molecada, mas Na mesmo minha que casa tinha tenha... abacate. O abacate é muito bom. Sensacional, pô. Entendeu? Então, tipo Cortou. assim, Aí, por que cortou? porque balançava muito, cara. Aí, cara. Aí, tipo, tinha medo de cair na casa. Era grande. Entendi. Aí teve que cortar. Mas, pô, ficou muitos anos. Ficou uns 20 anos. Teve que cortar. Tu subiu muito no pé das árvores. Muito. Então, Abacate se direto. eu te pedir pra dar um salto aqui, você sabe dar um salto. Sim. Pega uma criança hoje, ela não sabe saltar, cara. Pular amarelinha. Já viu criança pulando amarelinha hoje? Não. Porque não sabe pular. Elástico que a gente pulava na época de escola, lembra? Botava Era na muito perninha, estímulo, fazia né, não sei o quê. antigamente. Era muito estímulo, porque a gente não tinha tela. A gente foi ter Nokia, ATL, Joguinho da cobrinha. cobrinha. Mano, uma hora tu cansava. Hoje em dia o celular não tem fim. O que você quer fazer no celular? Você está fazendo. Porque antigamente você pegava o celular, você só tinha uma, duas, três coisas para fazer. Enjoava, gerava tédio e você ia para outra coisa. Largava o celular. Hoje o celular não dá tédio. Porque você está no Instagram, tá lá rodando para cima, é coisa nova o tempo todo. É comida. Conteúdo interessante. Conteúdo interessante. Você vai passando e você não sai dali. E as mídias sociais são produzidas para isso. Para você não sair dali. Porque conforme ele vai percebendo que você vai se cansando de um assunto, ele te joga outro. E ele vai percebendo, porque você passa muito rápido aquele assunto, ele, opa, preciso jogar outro assunto para ele, para manter esse cara aqui. Com isso a gente não faz atividade física, com isso a gente não se movimenta. Ó, tem um personagem na cultura brasileira, do folclore brasileiro, vamos chamar assim, muito perigoso, e só dá medo em adulto, que é a tia de um amigo meu. Já ouviu falar desse personagem? Não. Não? Cara, isso dá um medo, esse personagem. Vocês conhecem Mula Sem Cabeça, Sim, sim. né? Sim. Boitatá, que é uma cobra, não é um boi, que é o que mais me impressiona. O Curupira. E a tia de um amigo meu, ela é um personagem que eu acho que até é global, não tenho certeza. Eu preciso me perguntar para a galera lá de fora. Que é o seguinte, sempre que você aparece com alguma doença ou alguma dor, alguém vira e fala assim, cara, tia de um amigo meu, Ah, sim, sim. Caraca. não é? É, isso Tava com agora eu essa lembrei. mesma coisa. Tava sentindo essa mesma dor. Uma semana foi parar no médico, internou, tá na cadeira de roda. Aí o que você pensa? Eu vou ficar igual. Eu Ferrou. vou ficar igual. Deu ruim. Só que cadê essa maldita tia do amigo meu? Pede pra te apresentar. E a pessoa ainda dá nome. Tia do Marquinhos, cara. Flavinho, do Flavinho. Pô, tu sabe quem é assim? Pô, já te falei, tia do Flavinho. Então, cara, ela ficou mal. Aí tu fica assim, rapaz, a tia do Flavinho ficou mal. Nem você sabe quem é o Flavinho. Mas te deram a personificação, Sim, criaram um telling story ali, te deram uma história triste, e você socialmente acredita. Então, quando a gente fala de dor, a gente tem três pilares. É o biopsicossocial, o biológico, o social e o psicológico.
O social, esse cara acabou de acabar com você. Ele virou para você e te deu uma história semelhante à sua e com um desfecho ruim. Você vai pegar aquilo para você. Aí o seu psicológico começa a ficar assim, cara, eu preciso ir no médico, fazer uma ressonância. E às vezes você está com uma dor que você só acordou com ela. Você não foi atropelado, ninguém te bateu. Qual é a gravidade de uma dor que você acorda? Consegue entender? O que aconteceu com o seu corpo de tão grave ao você acordar que você precisa ter tanta preocupação assim? Agora, se você for fazer um treino com o Júnior Luiz e ficar com dor após, faz todo sentido eu ficar preocupado. Porque ou você tomou soco, tomou joelhada, não é? Você pode ter sofrido uma contusão. Agora, eu acordei com dor, não tem um perigo, sabe? Não tem uma classificação preocupante ali. Eu preciso saber. Acordei com dor. Primeira coisa que eu preciso perguntar, eu faço exercício físico? Não, pronto. Mas não tem nada relacionado também à postura de dormir. Zero. Porque não tem... Zero. Eu tenho um post lá no meu Instagram falando exatamente isso. Que é um artigo científico, galera, lembrando, nada é tirado da minha cabeça, tá? Nada sai da minha cabeça. É evidência, é ciência. Então, por exemplo, como é que a galera fez? Esse artigo é muito bacana. Eles juntaram uma galera e falaram assim, como é que você dorme? Ah, eu durmo assim, 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 assim. Aí pegaram as 7 formas mais comuns que as pessoas apontaram como é que dormem. E dessas 7 formas avaliaram. Você sente dor assim, 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 assim? Não. Você não sei o quê? Não. Ou seja, independentemente da forma que você sente, a dor não está correlacionada à forma com que você dorme. Está correlacionada à forma com que você passa o seu dia. Você entender? Você pode botar travesseiro no joelho. E o que mais me deixa triste são profissionais de saúde que criam esse pavor no paciente. Ó, dona Maria, coloca um joelho no travesseiro, o travesseiro entre os joelhos, um na cabeça, um aqui no quadril e o outro assim. A pessoa tem que comprar a NASA de tanto travesseiro, né? Sim. Pô, cara, eu tô falando isso aí, eu tenho um tio meu que às vezes ele faz obra lá em casa, as coisas. Parceiro, ele pega um tijolo e dorme e acorda zero, mano. Perfeito, cara. Tá Perfeito. Não tem ouvido personagem bíblico que dormiu com a cabeça sobre a pedra? E aí? Deus não falou, pegue um ganso e durma sobre ele. Não, ele vou descansar minha cabeça aqui sobre a pedra. E ele acordou, ele ficou naquele lugar. Enfim, aí, quando você volta nesse contexto, alguém vai lá na aldeia indígena falar para o índio como é que se deve dormir? Como é que se deve agachar? Aí tu vai lá, tu pega os documentários, tu vê as indígenas, as mulheres lá, agachadas, trabalhando horas ali na mandioca, os outros lá tecendo palha, agachados em postura, não é? Aí vem outro assunto, ficar no celular dói o pescoço? Pô, claro que não faz o menor sentido. Dói no pescoço você ficar no celular e não fazer atividade física. Isso que dói o O pescoço. corpo não tá resistente àquele tempo que tu tá com o celular na mão ali. Exato, Uma cara. ligação também, né? Não adianta você ficar muito tempo numa coisa e não compensar. Exatamente. Isso, né? Tem que compensar o tempo que você ficou parado. Ponto. Você tem que compensar isso. Por exemplo, hoje em dia tem uma imagem que roda na internet, que é um cara segurando o celular, aí a cabeça em vários ângulos assim, aí dizendo, sua cabeça nesse ângulo pesa 145 quilos. Cada ângulo mostrando peso. Aquilo está certo. Só que aquilo ali, como é que eu vou explicar para vocês? Aquilo ali é um guia para os médicos cirurgiões de pescoço e os profissionais de saúde que forem trabalhar aquela área saberem se eu fiz uma cirurgia de pescoço e eu preciso evitar uma sobrecarga, eu sei que eu posso ir só até esse ângulo. Então, eu dou essa informação para o meu paciente. Entendi. Está fora de contexto. Está fora de contexto. Aquilo ali é para eu saber que quando eu faço no ângulo tal, eu tenho tanta força. Então, eu preciso trabalhar melhor os meus extensores. Aquilo ali é uma informação e não um cuidado. Sim, tipo assim, uma atenção, olha, isso é perigoso. Não, isso é uma informação para um profissional específico. Quanto de torque tem o motor do teu carro? Não me recordo agora. Não sim. faz nem diferença para você. Para o teu mecânico faz. Com certeza. Consegue entender? Sim. A informação certa para o profissional certo faz sentido. Agora, quando o profissional pega aquela informação e vira para você e fala assim, seu carro aqui está com torque de 12 kilonewtons por metro cúbico, centímetro cúbico. Aí você fala assim, pô, legal essa informação, o que eu faço com isso? Aí você vai pesquisar na internet, aí você fala, pô, esse carro aqui que é parecido com o meu tem 13, então esse aqui é melhor que o meu. Às vezes não, toda a composição muda. Sim. Então, você pega uma informação que você não faz ideia que é aquela imagem,
Aí você pega uma desinformação que o pessoal chega para você, ó, ficar no celular assim faz mal porque a sua cabeça pesa 145 quilos assim, então você faz mal pro seu pescoço. Com certeza. Não, o que faz mal pro seu pescoço é você ficar com o celular assim e depois você não fazer isso aqui, ó. Porque você perde o movimento de fazer isso aqui. Com certeza. Entendeu? Falando em desinformação, cara, só uma coisa que eu tô te perguntando muitas coisas que Não, por eu favor. acredito que muitas coisas as pessoas têm dúvida também, só que coisa que eu fico com dúvida, e se tu botar no Google, tu vê as duas opções, não sei o Sim. que, tu acaba não tendo uma resposta clara, né? Quando eu corro ou malho, ou me alongo antes ou depois. Cara, sempre me alonguei depois, geralmente assim, às vezes antes, quando no quarto eu sempre tenho um preparatório antes, eu não sei qual o certo, ou se não tem problema. Cara, alongar é treino igual qualquer outro tipo de treino. Sim, sim. Então você não faz ele antes de um treino. Consegue Já entender? é o início de um treino. Ele cara. é um treino. Então, por exemplo, se eu quero ganhar flexibilidade e mobilidade, eu preciso fazer isso fora de uma rotina de treino. Ela é uma rotina de treino separada. Sim, sim. Então, se você quer ficar mais flexível, com mais mobilidade, separa 30 minutinhos ali do seu dia fora do seu período de treinamento e faça isso. Quando você for começar uma atividade, é mais fácil você fazer o aquecimento específico. Então, por exemplo, se eu for correr, eu começo a fazer alguns movimentos de flexão de perna. O Andrezinho Caon é muito bom para falar sobre isso, sobre corrida, ele é sensacional. Então a gente pode começar ali com saltos ali na mesma posição, simulando marcha ali na mesma posição. Posso fazer movimentos de flexibilidade com balísticos, que a gente chama. Então você deve ter visto jogador de futebol na beira do campo, caminhando, dando chutes assim compridos, sabe? Aquilo ali é um aquecimento com alongamento, que a gente chama. Sim. Porque é um alongamento balístico, porque ele usa movimento do corpo para poder alongar a estrutura que ele quer, e está em movimento se aquecendo. E se você reparar, é o que ele vai fazer em campo. Sim, sim. Consegue entender? Então, você se prepara para a atividade que você vai fazer, fazendo ela num nível de baixa intensidade. Para quando começar, você já começa Mas aquecendo bem. a questão do alongamento, ela evita a lesão mesmo? Nem um pouco. Zero. Zero, Porque zero. eu sempre esquecia de fazer. Não, Pô, alongar fazer. não evita lesão nenhuma. Caramba, nenhuma, aí, nenhuma. Mesmo. Ficou uma coisa que eu sempre achei que tinha. Não evita. Você ter uma boa flexibilidade e mobilidade evita lesão. Beleza? Você alongar antes do treino, não. Entendi. Tem nada a ver. Você ter a sua rotina de exercício de flexibilidade durante o dia vai te ajudar a não ter lesão. Agora, essa safadeza aqui que a gente faz antes do treino, diferença nenhuma. Vai dar ruim se tiver que dar. Entendi. Consegue entender? Caramba, sabia não, isso aí foi muito importante. Mas É como se Eu tinha essa colocasse dúvida. isso como uma imposição, né? É, Você tem que pô. se alongar. tinha isso, cara. E tinha isso. Por quê? Quando você se alonga, você reduz dor. É legal. Quando você se alonga, você ganha movimentos de amplitude para você poder começar a fazer o exercício. Só que se você já tiver esse padrão alongado, você não precisa fazer isso antes. Sim, sim. Principalmente se você for trabalhar força. Vou fazer musculação. Cheguei lá na GAN, pá, vou fazer um supino pesadão. Aí eu vou lá no aparelho lá e faço isso aqui, ó, para alongar o peitoral. Beleza? Aí, vai, puxa aí, o cara vai, puxa, tu ainda sente dor, tu fala, pronto, agora eu tô pronto. Não, agora você não tá nem um pouco pronto. Pior. Vamos lá. Se a galera conseguir assistir a gente. As fibras musculares, elas são entrelaçadas. Beleza? Então, isso é um padrão normal da fibra. Quando eu tô com a fibra encurtada, ela tá assim. Quando eu tô com a fibra alongada, ela tá aqui. Isso aqui é excelente para eu poder produzir força, porque eu consigo fazer isso aqui. Isso aqui é a posição natural, então eu consigo contrair um pouquinho. E quando eu já estou com ela contraída, eu não faço força porque eu já estou contraída. Só que quando eu alongo muito, as pontas as cabeças de actina e miosina, que são os que fazem a comunicação muscular, elas se afastam. Então, eu não comunico. Eu perco força. Caramba. Então, alongar em excesso antes do treino de força reduz a força. Isso é um fato. Então, se você quer fazer musculação e quer fazer um alongamento forte, daquele alongamento bem expressivo antes do treino, vai reduzir a sua força. Eu vejo que você está falando, eu vejo que por ter profissionais na área lá também, no quartel, quando a gente fazia, né, alongamento antes, eles faziam tipo uma preparação mesmo para correr. Sim. É um polichinelo, uma corrida no mesmo lugar. Não sei Exatamente. Não é aquele desespero de você ficar se uma alongando. coisa bem... Bem simples, bem
o que você vai fazer depois. Sim, entendi. Bem, bem legal. Entendeu? Então, se você for treinar força, começa aquecendo com o pezinho devagarzinho. Esteira não te aquece para você treinar musculação. Beleza? O exercício cardiovascular é muito bom para o coração, muito bom para o pulmão, ajuda a questão metabólica muscular, mas a musculação precisa ser aquecida tal como a musculação. E outra coisa, exercício de força é a única coisa que trata realmente as doenças osteomioarticulares. Então, artrose de joelho é força, é agachamento. E na maioria das vezes o médico pede para não fazer. Então, por exemplo, nossas mães, tias e avós, com certeza reclamam de dor no joelho. Porque faz parte da idade. Sim. Passou dos 50 em diante, a gente vai ter artrose. A gente vai ter artrite. Só que se o corpo não estiver forte, ele vai doer. Porque, pensa comigo, artrose e artrite é uma doença? Não pode ser considerada. Sim. Porque se ela vai acontecer naturalmente no corpo, e eu chamo ela de doença, eu falo que todo mundo de 50 a mais é doente. E está errado. Não é o certo. Bico de papagaio, famoso bico de papagaio, falando bem claramente assim. É doença? Não. Hérnia de disco é doença? Não. Por quê? A gente consegue encontrar pessoas com esses achados e não terem dor. Consegue entender? Entendi. Agora, eu não consigo encontrar ninguém que tenha dengue e que não tenha sintoma. É uma situação, assim, É uma coisa que vai acontecer naturalmente com você. Então, do desgaste por excesso. natural, Sim. exatamente. O nosso corpo desgasta, galera. É peça, desgasta. Só que se a gente não fizer a manutenção, exercício físico, força, Não adianta. não adianta. Não vai funcionar, vai doer. Sabe? Vai doer. Pegando esse gancho da dor, existe dor psicológica? É mais ou menos isso. A dor ela não é psicológica porque ela é real. Sim. Ela não é inventada pelo cérebro, mas ela nasce no cérebro. Essa é a diferença. Então, por exemplo, quando me contam sobre a tia de um amigo meu, a minha dor aumenta. Exatamente. Eu começo a ficar mais preocupado. Aí a gente tem um negócio chamado hipervigília. Sabe esses sensores luminosos que a gente passa e acende a luz? Ele é possível calibrar. Você bota ele mais fraco ou mais forte, dependendo de como que você quer. Se passar um gato, eu quero que ligue. Eu não, só quero que ligue quando passa um ser humano. E todos os sensores que você possa imaginar foram retirados do ser humano. A ideia. Então, por exemplo, esse sensor de percepção nós temos também. Então, por exemplo, quando você... vou dar um exemplo bem grande. Todo mundo aqui já teve uma unha encravada no pé. Porra, nó, quartel, então... É, direto. Só que você acordava, você tinha que botar o boot, irmão. É, exatamente. Tinha desenrolo? Não. Tinha que bancar. Não importa. Sim. Passava o dia e aquilo não te incomodava. Não te incomodava. Quando você chegava em casa à noite, não tinha mais nada para fazer, tirou o boot, deitou na cama, o dedão do pé ficava assim, ó, latejando, porque você não tinha mais nada para prestar atenção. Você não tinha mais nada com que se preocupar. Então o seu cérebro parou naquilo Concentrou na dor. e concentrou na sua preocupação. Entendi. E a sua preocupação aumentou a dor. Então, e você começou a dormir mal. Aí porque, por exemplo, geralmente vou usar um exemplo de uma dor na coluna. Acordei com dor na coluna. Passei o dia com dor, me incomodando. Se eu tivesse ido à praia, talvez essa dor não teria persistido. Mas como eu fui trabalhar, piorou. Então, já estou num ambiente que eu não queria estar, com uma dor que eu não queria estar, começa a me irritar, começa a ficar mais estressado. No final do dia, aquele estresse te sugou muito. Aí você vai dormir com dor, você dorme mal. Aí você já dorme mal porque você está com dor, aí você já acorda mais estressado ainda. E só vai piorando a dor. Porque você vai prestando mais atenção naquilo que está te fazendo mal. Então, está doendo, estou dormindo mal, está me atrapalhando, então estou prestando mais atenção na dor. E se por alguma razão você não sentir essa dor, você procura. Já reparou? Você fala assim, que estranho, não estou sentindo essa dor hoje. Não é assim? Você se mexe, nossa, é estranho não sentir a dor. Não, é bom é não sentir dor. E dor acontece, mano. Só que aí o que acontece? Quando eu aumento a minha atenção para aquela dor, ela começa a ficar maior. Qualquer coisa que passa por ali, qualquer sensação que passa por ali, se transforma em dor. Então eu fico mais e mais suscetível a sentir dor. Eu começo a dar mais atenção naquela área. Então eu quero uma área pequenininha, começa a crescer. Aí em volta começa a doer. Aí eu começo a me impedir de fazer o movimento. Lembra que não fazer movimento dói? Aí começa a doer mais ainda.
Então, por exemplo, situações de travamento da coluna, de espirro, de abaixar e pegar uma coisa, tem zero possibilidade de hérnia de disco. Aí você faz uma ressonância e tem hérnia de disco. Tinha nada a ver, ela já estava ali já. Consegue entender? Entendi. Tem gente que trava a coluna, eu vou no médico, vai lá e faz a ressonância. Eu tenho uma hérnia de disco. Ela já estava aí antes de você travar a coluna. Sim, sim. Às vezes não é a causa do problema. Nenhuma. Entendi. Entendeu? A maioria das vezes os pacientes que chegam com sintoma de hérnia de disco, não é sintoma de hérnia de disco. Então, por exemplo, para a galera ficar atenta. Tá com dor na coluna, na área da coluna, não se preocupa. Faz exercício. Tem nada a ver com hérnia de disco. Pô, tem um primo meu, pela profissão dele, ele é contador. Brother, ele jogava bola pra caramba, nunca teve problema. Depois, quando ele começou no trabalho, ele é muito focado também. Ele é um excelente profissional. Ele deixou muito exercício de lado, né? Cara, ele tem uma dor na coluna. Ele faz há bastante exercício? tempo. Ele começou agora, voltou faz um tempo, né? Então, Melhorou bastante. Aí, viu? Ele tinha medo de fazer exercício. Falavam pra ele pra não fazer. Não, cara. Exercício tem que ser feito com dor ou sem dor. Sim, sim. Porque o exercício ele tem a capacidade de diminuir a sua percepção da dor. Consegue entender? Então, por exemplo, um indivíduo que pratica atividade física, ele percebe menos a dor do que um indivíduo que não pratica atividade física. A percepção mesmo, dolorosa, ao tato. Então, se eu pego... Vou dar um exemplo do Júnior. Se eu pego o Júnior e começo a apertar minha mão no Júnior assim, é um tipo de dor. Sim. Se eu pego você e começo a apertar a mão da mesma força que o Júnior, antes de chegar no nível que o Júnior sentiu dor, você já está sentindo dor. É, o limite é menor. O limite é diferente. Verdade. Consegue entender? E não é porque o Júnior toma soco, não. É porque o Júnior faz uma atividade física de alta intensidade. Quem vê os vídeos do Júnior vê ele lá, destruído lá. Entendeu? Então, qualquer atividade física de alta intensidade tem a capacidade de reduzir a percepção da dor. Com isso, você diminui aquela sensação de dor central. Eu respondi a sua pergunta sobre dor psicológica? Sim. Entendeu? Porque ela existe, ela é real, só que ela é de origem do cérebro. Sim. E ela pode ter vários fatores. Vários, mas muitos fatores. A Organização Mundial de Saúde definia a dor como a presença de lesão. Hoje em dia, não. Em 2020, o IASP, que foi os cientistas que se reuniram para poder fazer uma nova definição de dor, mediante a todas as informações científicas que a gente já tinha. Porque a gente encontrava indivíduos com lesão sem dor e indivíduos com dor sem lesão. Então, Caramba. é estranho. Tem um trabalho muito bacana feito na NBA, que eles fizeram o seguinte: a NBA sempre faz a pré-temporada, né? Então, na pré-temporada, eles avaliam todos os atletas de todas as maneiras possíveis. Ressonância magnética do corpo inteiro, tudo quanto é tipo de teste e bateria. E eles fizeram o seguinte, eles concluíram o seguinte, que eu não lembro a porcentagem agora, mas a maioria dos atletas com lesão não referiam dor. Lesão de ombro, manguito rotador, para ser mais específico. Então o basquete trabalha muito com as mãos acima da cabeça, que a gente chama de spot overhead. Então o manguito rotador é um tecidozinho, e muita gente tem lesão de manguito rotador. Nem sabe. Então. E nem sabe, exatamente. Não sei. Nem sabe. É um grupamento muscular que faz a coaptação do úmero dentro da cavidade glenoide. Beleza. Se ele rompe, você tem dificuldade dessa coaptação. Só que se você tem uma estrutura muscular em torno eficiente, você nem vai saber. Porque todo mundo está trabalhando ali igual. E é o que aconteceu. E eles viram o seguinte, quem sentia dor, dentro dessa análise da NBA, isso foi, se não me engano, em 2014, na análise da NBA, a galera que tinha lesão de ombro, a maioria não referia dor, e a galera que tinha dor, na sua maioria, não tinha uma lesão latente, mas tinha problemas pessoais, não estava rendendo bem na clube na temporada anterior, separou da mulher, estava com problemas financeiros, tudo isso provoca dor. O psicológico então intensifica talvez a dor. Muito. Cria também, tá? Desenvolve. Cria. Depressão causa dor. E dor causa depressão. É um ciclo. Não muda. Sabe? Então, às vezes, a pessoa está com uma dor lombar de meses, aí começa a ficar deprimida, porque, socialmente falando, ela já não sai mais. Socialmente falando, ela não tem prazer mais de fazer as coisas. Aí, excluímos o social da pessoa. Como é que fica o psicológico? Afeta. Com certeza. Aí entra a Grazi. Sabe? Aí como é que eu fico... Eu não saio mais. Não me arrumo mais. Não tenho mais necessidade de ter um físico movimentável. Vamos chamar assim.
Pô, então eu vou me enclausurar, porque minha dor dói. Aí então ninguém entende minha dor. E dói mesmo, tá, galera? Aí aquilo começa, a pessoa não faz atividade física, porque a dor dói. Aí o biopsicossocial é o que define a dor. Então, por exemplo, na maioria das vezes o paciente chega lá em casa, lá no consultório, em casa é ótimo, lá no consultório, e fala assim, cara, eu tô com essa dor tem 3 meses e tal, e tá incomodando muito. Aí eu pergunto pra pessoa assim, o que aconteceu na sua vida há 4 meses atrás? Ela tá com dor há 3. Se ela me... Aí ela falou assim, você teve alguma perda, aconteceu alguma coisa? Por quê? Eu avalio a pessoa fisicamente e constato que fisicamente eu não encontro nada. Mas tem alguma coisa. Aí eu pergunto, como é que tá? Aí na maioria das vezes eu falo assim, olha, você faz atividade física? Não. Começa a fazer atividade física. Mas seria legal você conversar com mais alguém. Aí eu sempre mando para uma psicóloga, a Grazi, sempre digo, fala, cara, seria legal você trocar essa ideia, porque eu acho que esse fator que aconteceu na sua vida está influenciando na sua dor hoje. Tem influência na sua dor hoje. E muitas das vezes, é legal que eu atendi recente o Maxon, e eu conversando com ele, ele falou, cara, realmente, às vezes que eu tive as piores dores, eu estava passando por momentos muito ruins na minha vida. Eu estava com problema financeiro, tive que problema com a minha esposa, separei, fiz não sei o que lá, e isso dói de verdade. E aumenta a capacidade de dor, a percepção da dor. Entendeu? Então você fica mais suscetível, mais sensível à dor. Então essa questão social, psicológica da dor é muito importante. Muito, muito. Porque, como eu falei, se você não pratica atividade física e dói, começa a praticar atividade física. Vai melhorar. Sim. Vai melhorar mesmo, tá? Se você começou a praticar atividade física e continua doendo, dá uma olhada em outra área da sua vida. Tipo, a sua vida social, sua vida pessoal. Sabe? E se aqui você perceber que está ruim, a terceira eu não preciso nem falar. Vai estar ruim também. Sim. Você consegue falar pra gente um pouquinho também do seu trabalho com a quiropraxia? A quiro, né, cara? A quiro é legal. A galera tem uma curiosidade. Os vídeos de quiropraxia no YouTube são as coisas que são mais visualizadas. Né? Exatamente. E você sabia que só aquele barulhinho já é o suficiente para você ter um resultado? Só o barulho. Você ouvir o barulho já é o suficiente para você ter resultado. Olha que doideira. Teve um artigo científico. Agora, o que acontece? A quiropraxia ela tem 3 tipos de formação no Brasil. A formação livre, a especialização e a graduação. Eu tenho a formação livre, que é a formação continuada que a gente chama. Né? A especialização é a pós-graduação em quiropraxia, que leva um pouco mais de tempo, e a graduação que começou no Brasil tem pouco tempo, leva 4 anos também. Então, a pessoa para fazer quiropraxia, ela pode ser formada em fisioterapia. Hoje, o COFITO, que é o nosso órgão regulatório, afirma que a quiropraxia é uma área especializada proveniente da fisioterapia. Sim. Ponto. E existe a ABQ, que é a Associação Brasileira de Quiropraxistas, que está tentando transformar a quiropraxia como uma área separada, como uma profissão como qualquer outra. Eu acho super válido, é muito bacana também. Nos Estados Unidos funciona assim, inclusive. Você tem que ser formado em quiropraxia para poder... formado na graduação. No Brasil, o fisioterapeuta especializado com formação continuada em quiropraxia, ele é capacitado. Então, geralmente, eu não me chamo quiropraxista, eu falo que eu sou um fisioterapeuta, porque eu uso a quiropraxia como ferramenta dentro do meu tratamento. Então, muitas das vezes, você chega lá com você chega lá com uma dor. Eu vou usar tudo que eu tenho para resolver a sua dor. Se for quiropraxia, ventosa, acupuntura, técnicas de terapia manual, liberação miofascial, isso é uma coisa, são as minhas ferramentas de trabalho. Sim. O seu problema se torna meu e eu preciso resolver. Por isso que eu falo para o pessoal, eu não me considero um quiropraxista por conta disso. Eu gosto de ser fisioterapeuta, sabe? Eu gosto da minha profissão, eu gosto de fazer isso. Então, a quiropraxia é o seguinte, como eu falei, só o barulho já te dá essa percepção. Por quê? Eles fizeram o seguinte, fizeram um artigo científico muito bacana de vendar a pessoa e simularam a manipulação e colocaram o barulho. A pessoa se sentiu aliviada. Então, isso não foi uma pessoa, isso foram várias pessoas. São artigos, são diversas pessoas que fazem. E fizeram a manipulação nas pessoas também normal. Então, eles perceberam que as pessoas que faziam a manipulação recebiam alívio, e as pessoas que não faziam a manipulação, mas ouviam o barulho, tinham alívio também. Aí eles falaram, opa, peraí, tem uma coisa um pouco a mais que colocar alguma coisa no lugar. Que é uma outra coisa muito bacana. A quiropraxia não coloca nada no lugar. Nada.
Lembra que eu falei sobre não ter movimento, perder o movimento? A quiropraxia age aí. A ferramenta da manipulação articular, não é só coluna, qualquer articulação, o fato de estalar os dedos é que não deixa de ser quiropraxia e não tem problema nenhum, não engrossa a junta, não. Antigamente tinha isso, né? Estalar os dedos. Não engrossa a junta. Amniótico, que eles falam. Não engrossa a junta. Não engrossa a junta. É muito tranquilo. O que eu não recomendo que se faça é estalar o pescoço. Pode dar ruim, né? Pode, tá? No seguinte sentido. As vértebras cervicais, elas têm os forames laterais que passam veias e artérias. Beleza? São os buraquinhos laterais dela que passam veias e artérias. Você pode ter sido sorteado na roleta russa da vida de ter alguma deformidade nesse forame. E acredite, acontece. E quando você faz uma rotação em excesso, por exemplo, tem gente que quando deita assim, começa a perder, começa a ficar tonta, É um grande exemplo de que possivelmente um forame articular desviado. Então, quando você tem essa compressão da artéria e da veia, você tem diminuição do vaso sanguíneo. Então, você deve ter visto na internet pessoas que foram quiropraxistas, mobilizaram a cervical e morreu. Provavelmente era uma pessoa desse tipo. Caramba. Porque não foi feita a avaliação adequada. Então, a minha avaliação quando você chega no meu consultório são de diversas maneiras. Uma delas consiste em entender se você tem ou não essa condição. Como? Te boto deitadinho assim. Se você começar a perder a consciência, eu já sei que não. O que é perder a consciência? Rodrigo, estou ficando meio tonto. Aí o olho começa a balançar muito. Aí, opa, pode levantar, tranquilo, não. Nem falo nada para a pessoa. Porque não vai fazer diferença na vida da pessoa. Consegue entender? Uhum. Se eu falo isso para ela, eu Já crio mais um monstro na cabeça Exatamente, dela. Eu tenho uma... meu pescoço, se eu virar eu vou morrer. Olha que doideira. Só que aí você pega qualquer outro profissional e atacar isso para informação para a pessoa. Não é? Então a gente tem contra o profissional, a gente tem que ter cuidado com o que fala. Da ética ali, né? Cara, é cuidado com a Controle de informação. informação, né? Exatamente, cara. A educação em saúde é muito importante por causa disso. Você tem que ter cuidado com a informação que você passa para o seu paciente. Porque ele precisa saber de tudo, mas não do jeito de qualquer jeito. Sabe? Aí voltando sobre a questão da quiropraxia. Ela alivia muito a questão do dor e é muito imediato. Muito rápido, muito imediato. Então, ela não coloca nada no lugar. Ela não é milagrosa. A manipulação global, o que é manipulação global? Aquela manipulação grande. Tem o mesmo efeito do que aquele cara que, eu vou manipular aqui bem específicozinho, só esse pedacinho. Então, assim, porque o ser humano é muito simples. Se você se espreguiçar, às vezes você se instala, não se instala? É exatamente isso. Entendeu? Se eu tivesse a mobilidade ideal, eu não precisaria me instalar. Porque o instalar quando acontece a manipulação articular, pensa o seguinte. A articulação se movimenta aqui, vamos botar a coluna. Se eu estou fixo para cá, eu não vou conseguir voltar para cá. Quando eu manipulo, eu faço uma força no vetor que eu volto a fazer essa mobilização. Eu volto a me movimentar idealmente. Então, se eu já me movimento idealmente, eu não perco esse movimento. Consegue entender? Então, a quiropraxia é sensacional. Uso todos os dias nos meus atendimentos. Mas ela não é o milagre que a galera pensa. Por quê? Se eu faço aquilo em você e você não se movimenta, você vai voltar em mim, pô. Eu só estou jogando a poeira para baixo do tapete. Consegue entender? Tá tudo lindo, poeira embaixo do tapete. A conta chega. Você pode fazer quiropraxia toda semana. Se não fizer atividade física, a conta vai chegar. Você pode fazer... posso falar da estética, por exemplo? A mulherada que cai para dentro da estética e usa cinta, por exemplo. Sabe aquelas cintas de diminuir a cintura? Aquilo ali é horroroso. Não tem efeito também, né? Nenhum. Não só não tem efeito, como faz mal. Faz muito mal. Por quê? O seu corpo ele precisa de estímulo. Se você botar a cinta ali, aqueles músculos ali vão perder o estímulo. Porque a cinta está fazendo aquele papel. Quando você tira a cinta, aí tem gente que até fala, eu tiro a cinta, eu penso, parece que minha coluna vai soltar, vai desmoronar. Porque já perdeu aquela capacidade de fazer força naquela área. Então, assim, o ser humano não tem que usar a muleta, não tem que usar a bengala, não tem que usar cinta, não tem que usar nada disso. A gente tem que fazer o movimento.
A gente tem que aproveitar o quanto consegue fazer o movimento para fazer todos os movimentos que consegue. Porque a conta chega. Sim, sim. Então já chegando no nosso finalzinho, muita conversa, muita informação. Deixar, vai embora, cara. Eu desmistifiquei várias coisas aqui, né? Queria falar contigo, né? Que a gente estava falando do início, né? Sobre o teu podcast. Ah, cara, pô, aquilo ali A foi uma interação loucura. foi muito legal, né? Krebs, né? Podkrebs, é. Podkrebs. Podkrebs. O termo Krebs vem da fisiologia, né? Vem da produção de energia dentro da célula, da mitocôndria. E o Podkrebs começou, cara, do Marquinho, não foi nem necessariamente uma ideia minha, ele me mandou uma mensagem um dia, pô, o estúdio tá fazendo alguns podcasts, eu quero fazer do estúdio. Vamos fazer? Eu falei, vamos embora. Aí falou, desenvolve aí e tu faz o que tu quiser. Aí eu falei, beleza, vamos fazer de saúde. Só que, cara, saúde é muito difícil falar só de saúde. Muito difícil. E eu, como gosto de falar de tudo e troco ideia de tudo, eu falei, cara, vamos chamar outras pessoas. Ponto de que a gente precisa conversar com todo mundo. E a ideia hoje do podcast é informação, igual vocês aqui. E é muito bacana, porque todas as vezes que vocês trouxeram gente aqui, foram pessoas que acrescentaram socialmente alguma coisa, não é? A gente tirar a ideia de falar dos outros e falar de projetos, e falar de ideias, e falar de coisas boas para a cidade. Então, por exemplo, quando o Alessandro esteve aqui, ele teve a oportunidade de falar sobre os projetos dele, que é sensacional. É um cara que vai vir agora candidato a vereador, e é um cara que merece atenção. Sim, porque, diferente dos que a gente costuma conversar, ele tem uma ideia do que ele quer fazer. Ele não quer entrar para a política para entrar e depois descobrir o que ele quer fazer, sabe? E é isso que eu conversei muito com o Alessandro. O Alessandro, em outras campanhas, ele participou campanhas de outros vereadores na época do Castelano, e a gente conversava muito, falava, cara, Alessandro, tuas ideias, você tem que vir, cara. E aí quando ele decidiu vir, ele falou, aí, vou vir. Eu falei, mano, mas isso aí era óbvio. Sabia. Por quê? Porque é um cara que tem interesse de fazer. É um cara que, quando conversou comigo, quando a gente sempre conversa, na verdade, ele apresenta projetos para a sociedade e não para o olho pessoal, sabe? Sim, foco em volta. Ele não fala, tipo assim, eu vou fazer isso aqui porque eu vou ganhar isso aqui em volta. Não, mano, eu vou fazer isso aqui porque eu acredito que isso aqui realmente vai transformar. Porque quando você tem a consciência que a transformação social ela vai ser benéfica para você, é um egoísmo muito bom. Consegue entender? Esse egoísmo da transformação social eu acho muito bacana, porque se eu consigo transformar minha sociedade em volta de mim, ela consegue ter mais informação, consegue se movimentar melhor, a gente consegue conviver melhor. Eu consigo ter a GAN desenvolvendo melhor, eu consigo ter os outros comércios, outros negócios em volta desenvolvendo melhor, pô. Vai pelo mesmo caminho, vai vendo, é natural. É natural, exatamente. Então, tipo assim, e eu acredito na proposta dele dentro do esporte, porque eu sou do esporte, eu gosto de esporte. Entendeu? Eu posso não ser o cara mais ativo dentro da campanha dele, mas assim, o que eu puder de reverter de volta para esse cara, eu faço, porque como eu falei, ele tem uma ideia, ele tem um projeto, ele quer fazer uma parada. E todas as vezes que a gente conversa, ele fala, não, música, eu quero fazer assim, porque eu acho que isso aqui a gente vai conseguir abranger o maior número de pessoas. Ele falou que ia ter uma vez, que adianta a gente ter um serviço na Vila Olímpica, se ele não abrange o maior número de pessoas, não está lá no bairro, não sei de onde. Ele não chegou a falar isso aqui? Pela mobilidade. Pela mobilidade. Exatamente. Então, tipo assim, só o GAN no bairro, que ele tem feito pra caramba, pô, fala sério. Ele leva sem necessidade da galera vir, porque a política pública, a política social voltada para a saúde pública, às vezes você tem um indivíduo que não consegue chegar, então você tem que levar até ele. E não é um ônibus uma vez por mês, é ter aquele serviço o tempo todo. Né? E ele fala de uma informação muito bacana, eu não sei se é das UBSs ou das clínicas da família, que quando passaram a ter atividade física lá ao lado, o atendimento no UBS caiu. Pô. É a antecipação do que você fala, né? Exatamente. Da doença. Exatamente, pô. Ele trouxe essa informação aqui, acho que. Então, quando você tem essa informação, quando você sabe que ao lado desse cara, você botar lá um profissional de educação física, que é muito mais barato que um médico, conta comigo, não é? Sim, com certeza. Muito mais barato. Você pega um profissional de educação física e cria um núcleo lá para a qualidade de vida e saúde daquela comunidade ali, daquele bairro, um posto de saúde deve custar, em média, mês, de 50 a 100 mil reais. 3 profissionais de saúde, você não gasta 10 mil reais. 3 profissionais de educação física, você não gasta 10 mil reais, pô. Sim. Consegue entender? É muito mais barato. Atende muito mais pessoas ao mesmo tempo. Muito mais pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Então essa ideia
que é a que eu compro, pô. Que é a que eu acredito. Então, como é que eu não apoio um cara desse? Sim, com certeza. Faz sentido? Faz ideia com o que eu acredito. Aí, voltando pro Podcrebs, cara. TDAH é horroroso, desculpa, tá? Eu sou TDAH, esse que é horroroso. Eu também sou assim, mano. Eu vou falando de uma coisa, entro num assunto. Pois é, velho. Mas isso é muito bom, cara. Isso é muito bom que, pô, você não tá dando ponta solta. Você tá entrando num assunto, tá deixando bem claro cada coisa que você tá falando e tá... Ah, que legal, pelo menos isso. Aí voltando sobre o Podcrebs. E é o que a gente conversou mais cedo. A nossa galera de podcast, vocês, a gente lá, o pessoal do Drumete, o pessoal do chat, e os que forem aparecendo, ninguém é concorrente de ninguém, não. A gente está tudo no mesmo cenário, pô. Sim, sim. A gente está tudo correndo atrás do nosso corre. Quando aqui acaba, tem gravação. Quando o chat podcast acaba, tem gravação. Correto. Você está entendendo? Isso Então, é muito importante você tá falando. para que a gente está achando que um está disputando com o outro, Isso é um cara? amadurecimento, né, cara? Questão de amadurecimento, de Pô, quando... perceber. Exatamente. Imagina se no automobilismo, a Fórmula 1... Não, eu vou fazer do meu jeito, você faz do seu jeito. Não, vamos nos unir aqui e fazer um campeonato, vamos fazer uma parada. Vamos fazer um programão todo mundo junto um dia, pô, trocar ideia. Exato. Eu sou esse cara do diálogo, eu gosto disso. Para que eu vou segmentar? Para que eu vou criar, vou chamar de apartheid aqui dentro aqui de uma coisa que a gente pode juntar? Para que eu vou segregar se eu posso agregar? Exatamente. Você está entendendo? Para quê? Vamos juntar, galera. Isso é até pro Amaral, pra Etienne, o pessoal lá do chat, saca? Ninguém é concorrente de ninguém. A gente está fazendo a mesma. A gente não está fazendo a mesma coisa. A gente está fazendo coisas diferentes. Porque aqui tem uma cara, lá eles têm outra cara, o outro tem uma outra cara. E eu assisto todo mundo, velho. Eu assisto mesmo todo mundo, tá? Minha prima foi lá, ela me ajuda nas questões de mídia, mandei patrocínio, não tem problema nenhum. Cara, eu assisto todo mundo, eu assisto o pessoal do chat, eu assisto o pessoal do Drumete, eu assisto o pessoal lá do Douglas lá, que eles gravam aqui também, o Conversa Fiada. Eu assisto a galera toda, velho. O Igor, tá, o Pinho, gente. Pinho, todo mundo, exatamente. Não tem essa... Nem um pouco. Segregação, véio. Nem um pouco. É loucura pensar assim, sabe? Verdade. É loucura. Então, te agradeço pelo dia de hoje, cara. Pô, cara, muito eu que bom. agradeço. As informações, E é diferente estar aqui, tá? É diferente estar aqui. Quando vocês forem lá, vocês vão ver como é que é diferente estar aqui. A gente vê que, tipo assim, a sua mentalidade é muito boa. Eu me identifico com ela. Pô, né, bacana, cara. Todo mundo estar junto, se pudesse ajudar. Pô, isso é muito legal, cara. Você muito tá legal. Pra todo mundo, né? E deixa Dá as eu- mãos e vamos. Deixa o agradecimento aqui. Pô, as informações aqui, o pessoal tá muito agradecido aqui. Ah, Pô, cara, muito, que legal. Muito legal. O Vinícius falou aqui, um amigo falou, pô, ele é muito bravo. Pô, que nada, cara. Que Conhecimento nada. Pra gente também, que são dúvidas. Sim, Foram sim. tiradas. E às vezes são dúvidas de mais informações. São dúvidas que só existem porque existiam mais informações antes. São informações ruins que vieram de profissionais que vocês qualificaram, não é? Porque se um médico fala alguma coisa para você, é verdade. Se um profissional da saúde, de modo geral, não vou usar só um médico, é verdade. Então, tipo assim, a gente precisa só ter cuidado com o profissional com o que vai passar para o paciente, pô. Passar da maneira mais didática, entendeu? Osteófitos marginais. O que é osteófitos marginais? É bico de papagaio. Eu poderia ter falado osteófitos marginais aqui. A gente ia ficar, nossa, Exatamente, mas o bico de papagaio é mais natural. Sim. Então, consegue entender? É essa facilidade da informação que é importante, que é onde a gente tentou dar a ideia no Podcrebs, de pegar um assunto difícil, complicado, e trazer para a galera de maneira fácil. Exatamente. Falar sobre aquilo de maneira... Simplificar as coisas ajuda muito. Pô, velho, ainda mais para a sociedade de modo geral, né? É verdade. Só te dar os agradecimentos do pessoal que o Vinícius falou, pô, acertamos muito nesse programa, o Música é fera. Ah, que nada, cara. Pô, Márcio abração, botou velho. aqui, amando as explicações. O Vinícius, Marcos Vinícius botou aí, esse cara é brabo. Não, isso é trabalho, cara, entendeu? Não sou eu. Eu acho que qualquer um que fizesse da forma que eu faço, o reconhecimento é tanto quanto, sabe? Não é do Rodrigo Muzi. É que por alguma razão eu li um ali, eu li uma outra coisa aqui, aí acaba que essa informação nos persegue. Mas de uma maneira geral, galera, o conhecimento está aí, e isso vale para até saber de onde a gente busca a informação. Antes de encerrar, dá seu arroba aí, pessoal, é. do podcast. @RodrigoFMuzi, lá no Instagram, quem quiser lá, segue lá. O podcast é o Podcrebs, KREBS, tá? Podcrebs. Tá lá no YouTube, tá no Instagram. A galera que quiser assistir a gente lá no YouTube, só lá, Podcrebs, corre lá,
que tem vários episódios gravados, um assunto muito bacana, e essa galera aqui do Zona Mista vai estar lá com a gente, Com lá certeza. trocando essa ideia, tá? Com certeza, gente. Deixar agradecimento pro pessoal aí, né? Ótimo sábado a todos, né? Que tá sol. Tomem sorvete com moderação. Tome sorvete com moderação, Olha lá, é isso aí. não faça tanta atividade física no sol, mas faça, É aproveite. isso aí. Né? E é isso aí. Até o próximo programa, até o próximo sábado. Bom final de semana, pessoal. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fique com Deus.